Olá, amigos e amigas conectados ao AgroConnection! Estamos de volta aqui para mais um vídeo semanal trazendo atualizações do progresso da safra de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Bom, como vocês têm observado, temos muita informação sendo disponibilizada aqui através do nosso canal. Principalmente aqui vale lembrar o Crop Tour 2022. Então, se você ainda não viu, não perca os vídeos que o Carlos e o Alexandre já fizeram visitando aí Nebraska, Iowa, Missouri e Kansas. Mas hoje você também não vai querer perder esse vídeo dessa semana. Mas antes, solta a vinheta! Bom pessoal, vamos começar aqui o vídeo dessa semana falando do panorama geral do milho. Esse primeiro mapa, área de milho em estágio de embonecamento, 62% no panorama geral, o que é 8 pontos percentuais abaixo da média histórica. Os destaques aqui vai para o estado de Missouri, que está puxando essa média para cima, enquanto a Dakota do Norte tem apenas 28% em estágio de embonecamento. Então, o que pode ser aí uma questão do replantio que o Alexandre mencionou em vídeos anteriores. Agora, a área de milho em estágio de grão pastoso, temos 13% no panorama geral, o que é 2 pontos percentuais abaixo da média histórica. Os estados de Kansas e Missouri estão puxando essa média para cima. E agora, olhando a classificação de lavoura de milho, temos 48% em condições boas, 13% em condições excelentes e 25% em condições razoáveis. Agora vamos falar do panorama geral da soja. Então, esse mapa que você está vendo aqui, estágio de florescimento 64% na média geral, o que são 5 pontos percentuais abaixo da média histórica. E aí temos estados de Kansas, Missouri, Illinois e Dakota do Sul, trazendo essa média para baixo. Agora esse outro mapa, a área de soja em formação de vagem, temos 26% no panorama geral e os estados em destaque aí é Nebraska, Iowa e Michigan, que estão trazendo essa média para cima. E o último mapa aqui, classificação das lavouras de soja, é um pouco inferior aí ao que observamos para o milho, 49% em condições boas e 30% em condições razoáveis. E falando agora de preços, a soja fechou a 15,99 dólares o bushel e o milho a 6 dólares e 11 centavos. O milho aí que caiu bastante com relação à primeira metade desse ano. E trazendo aqui um link com o milho aí do Brasil, onde as exportações, como vocês já devem ter ouvido, aumentaram cerca de 221% no primeiro semestre de 2022, à medida aí que os importadores buscaram substituir o milho ucraniano, que não está chegando ao mercado devido à guerra em andamento com a Rússia. Então, pelos números que andei buscando aí, 1,9 milhão de toneladas de milho foram exportadas dos portos lá no Paraná de janeiro a junho, em comparação aí com em torno de 600 mil toneladas durante o mesmo período para a safra do ano passado. Então vemos aí o Brasil influenciando o mercado mundial e também o preço do milho lá na Bolsa de Chicago. E por fim vamos falar do clima aqui no cinturão do milho. Então esse primeiro mapa, as maiores quantidades de chuva nos últimos 7 dias caíram no Kansas, Missouri, o sul de Illinois, Michigan e Wisconsin, aí, que são essas áreas em amarelo e vermelho no mapa, que receberam mais de 50 milímetros de chuva nos últimos 7 dias. Bom, e com relação à previsão para os próximos 7 dias, a chuva aqui na região na região sul do cinturão do milho. Então essas áreas em azul e vermelho no mapa que você está vendo. Então destaque aí para o Kansas, Missouri, região sul de Illinois, que vão receber aí maiores períodos de chuva nos próximos 7 dias. Bom pessoal, e agora vamos trazer as informações por estado, começando com você, Carlos. Conta pra gente como está lá na região do Kansas. Olá Fernanda, olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos aqui de volta para falar sobre o Kansas, Missouri e Iowa em relação ao relatório do USDA e também o que a gente tem visto por aqui. Nas últimas semanas a gente passou mais focado aí no nosso Crop Tour, que deve ter o próximo vídeo o último vídeo, no ar amanhã, o vídeo do Kansas, e agora a gente volta aqui então focar nos nossos vídeos semanais.
Os produtores, principalmente aqui do Kansas, eles foram agraciados com boas chuvas nesses últimos dias. O estado que vinha sofrendo muito com temperaturas altas, cerca de 40 graus, teve temperaturas mais baixas agora no início dessa semana e também volumes de chuva que chegaram aí até 75 milímetros, o que com certeza serviu para reabastecer aí a caixa d'água do solo, e o milho e a soja devem aí resistir por pelo menos mais 3 semanas com essa quantidade de chuva. O mesmo aconteceu com o Missouri, que recebeu chuvas aí até de 100 milímetros. Para a próxima semana e agora nos próximos dias, o produtor ele deve continuar muito feliz por aqui, porque essas chuvas vieram em boa hora e deve chover ainda mais. Devem ter chuvas aí de cerca de 50 a 70 milímetros novamente no Kansas e no Missouri. Iowa, por outro lado, não recebeu chuva na última semana e também não deve receber muita coisa na semana que está chegando. Se chover, deve ser algumas pancadas, aí, cerca de 10 milímetros em todo o estado. Aqui a gente tem uma foto de soja no Kansas, que foi plantada pós-trigo, na região central do Kansas, uma região mais seca, justamente onde se tem uma rotação com trigo mais frequente. Dá para ver que ela foi plantada cerca de 45 dias atrás, e mesmo assim ela não mostra muitos sinais de ter sofrido aí com a seca. Então ela pegou mais de 20 dias sem chuva, com temperaturas muito altas aí na casa dos 40 graus, e mesmo assim ela resistiu muito bem. Isso mais uma vez reforça o que a gente vem falando muito em relação à umidade do subsolo aqui no Kansas, o quanto isso é importante. E com as chuvas que aconteceram agora, ela deve continuar aí se desenvolvendo razoavelmente bem até o final da safra. Lembrando sempre que essa soja plantada mais tarde, depois de trigo, ela tem um potencial produtivo muito menor comparado com aquela soja plantada em maio, início de junho. Agora, já falando aqui dos números do USDA, eu estou aqui com a minha colinha porque minha cabeça não é calculadora para lembrar tudo. A gente pode começar falando sobre o milho em embonecamento. Aqui no Kansas temos 61% do milho embonecado, em Iowa 66%, muito parecidos os dois, e no Missouri 83%. Os 3 estados com médias abaixo das médias dos últimos 5 anos, principalmente o Kansas, que está com 13% a menos. Falando agora já do milho que está enchendo o grão, no Missouri nós temos 35%, e isso foi o que a gente viu no nosso Crop Tour. A gente falou da surpresa, que foi o Missouri em termos dos estádios, já estava no estágio reprodutivo e a gente não esperava isso, mas foi o que a gente encontrou. No Kansas temos 19% e Iowa 8% do milho já enchendo o grão. Em relação à qualidade dos cultivos, aqui fica bem interessante. No Kansas temos 39% em estado bom e excelente. Por que nós temos esses valores? Isso a gente pode entender um pouco. No início da safra choveu muito bem, então o milho arrancou muito bem, desenvolveu muito bem. Depois veio chuvas escassas e também temperaturas muito altas. Então o milho de uma forma ou outra ele acabou sofrendo. Por isso nós temos apenas 39% em estado bom e excelente e os outros 30% estão em condição razoável. Lembrando que esses números levam em consideração todo o estado do Kansas. E é um estado que tem um gradiente de precipitação muito grande de oeste até o leste. Então, com certeza, o milho do lado oeste do estado ele acaba puxando essa média para baixo. Lembrando, para olhar lá o nosso Crop Tour, a gente visitou o Kansas, a região mais nordeste e leste, e o milho sim estava muito bom por lá. Se nós temos 39% em estado bom e excelente, nós também temos 30% em estado razoável. E o resto aí fica entre estado ruim ou muito ruim. Já para Missouri, que está um intermediário entre Kansas e Iowa, nós temos 53% do milho em estado bom e excelente. Falando agora de Iowa, que está puxando a média muito para cima, O ano passado a Iowa sofreu bastante com secas, principalmente no norte, divisa lá com Minnesota. Esse ano a Iowa tem 80% em estado bom e excelente. Lembrando que Iowa é o principal produtor aqui de grãos dos Estados Unidos, então com certeza isso deve ser muito importante para a safra americana. Em relação à soja, é um pouco do oposto do que a gente vem falando em relação a florescimento. Nós temos 50% no Kansas, 72% em Iowa e 49% no Missouri. Então Kansas e Missouri muito parecido, e Iowa lá na frente em relação à soja. E foi o que a gente viu também no Crop Tour, sempre vale relembrar. O que também está acontecendo lá em Iowa é que 32% da soja também já está formando uvagens. No Kansas esse número é de apenas 11% e no Missouri de 17%. Agora, falando da qualidade dessas lavouras, o Kansas está um pouquinho melhor, a soja plantada mais tarde, então ela sofreu menos com a seca, E nós temos 51% em estado bom e excelente.
No Missouri nós temos 46% em estado bom excelente, então a soja no Missouri está pior do que o milho, e no Kansas o milho está pior do que a soja, um pouco invertido para esses dois estados. E Iowa novamente saindo lá em cima com 75% das suas áreas em estado bom ou excelente. Eu vou ficando por aqui, essas são as informações aqui do Kansas, Missouri e Iowa. A semana foi movimentada por aqui com chuvas e tende a ser movimentada também na semana que vem. Lucas, eu sigo contigo, estou curioso para saber sobre Ohio, Illinois e Indiana. Muito bem, Carlos. Aqui no leste do Corn Belt, as condições estão melhores em relação às semanas anteriores. Tivemos boas chuvas nessa semana que passou e a previsão é que tenham mais pancadas de chuva vindo. Com relação à condição das lavouras, de um modo geral, Illinois está melhor do que Ohio, que está melhor do que Indiana. Indiana é onde a situação está um pouco mais crítica. Para o milho, como vocês podem ver no mapa, em Illinois, 71% da área é considerada bom ou excelente, 17% razoável e 12% ruim ou muito ruim. Em Indiana, 46% apenas é bom ou excelente, uma grande porção é razoável, 36%, e 18% ruim ou muito ruim. Ohio, 55% bom ou excelente, 33% razoável e 12% ruim ou muito ruim. Já para a soja, esse próximo mapa, você pode ver que o cenário é similar em relação à proporção, da onde está Illinois está melhor, Indiana está um pouco pior a situação. Então, em Illinois, 61% da área é bom ou excelente, 30% razoável e 9% ruim ou muito ruim. Indiana, 48% bom ou excelente, 35% razoável e 17% ruim ou muito ruim. E Ohio, 54% bom ou excelente, 34% razoável e 12% ruim ou muito ruim. Com relação aos estados de desenvolvimento das lavouras, para o milho, de um modo geral, independente do estádio, é muito similar à média dos últimos 5 anos. Para o embonecamento, o milho atingiu o estágio de embonecamento em 55% a 81% da área. Vocês podem ver de 1 ponto percentual acima a 3 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. Para o estágio de grão pastoso, 8% a 17% da área atingiu esse estágio e também uma variação de 3% acima, 1 ponto percentual abaixo da média. Já para a soja, dá uma discrepância um pouco maior em relação à média dos últimos 5 anos. De 55% a 65% da área atingiu o florescimento. Em Illinois, esse valor de 55% é 14 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. Já para Indiana é muito próximo e Ohio até um pouquinho acima. Com relação à formação de vagens, de 20% a 27% da área atingiu esse estágio e mais uma vez está um pouco abaixo em relação à média, e principalmente em Illinois e também um pouco abaixo em Ohio. Agora é contigo, Alexandre, como está a condição das lavouras aí na região centro-norte? Buenas, Lucas! Bom, falando então da região aqui centro-norte do Cinturão do Milho, tivemos um início de semana bastante atípico aqui pelo estado de Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte, temperaturas bem amenas, pouco vento, que é bem raro por aqui, mas quando eu falo temperaturas amenas, pessoal, é coisa que não passa de 30 graus as máximas. Então, para julho, que é um mês bem quente, isso é bem atípico. E também teve boas chuvas pelos 3 estados, né, destacando aí aqui no oeste de Nebraska, onde a gente teve uma segunda e uma terça-feira nublada, nós tivemos aí 25 a 30 milímetros de chuva, outras regiões do estado de Nebraska chegaram a ter 50 milímetros de chuva, tá? Assim como Dakota do Sul e Dakota do Norte tiveram bons volumes em regiões mais localizadas nesses 2 estados. Então, isso a gente sabe que é muito bom para essa época que o milho está florescendo, está começando a encher grão, a soja da mesma maneira, né, colocando vagem. Já vamos então direto para o relatório do USDA, né, que nos traz aí o milho em florescimento aqui em Nebraska com 68% já, né, bem à frente da Dakota do Sul e também da Dakota do Norte. O milho iniciando o enchimento de grãos aí, ou em massa mole,
Tem muito pouca coisa aqui no estado de Nebraska, apenas 8%, e nenhum registro nas Dakotas para essa condição. Quando a gente fala de como estão as lavouras nos 3 estados, Nebraska, como a gente vem reportando, tem as piores lavouras entre os 3 estados aí para a questão do milho. Apenas 14% é excelente e 43% é bom, 25% é razoável. Já a Dakota do Sul, 13% é excelente, mas 52% é bom, né? E na Dakota do Norte, 16% excelente e 58% bom. Já para a soja, pessoal, nós temos então aí uma questão onde Nebraska também está um pouco à frente dos outros 3 estados na questão do florescimento, né? 67% está florescido, como esse exemplar aqui que eu trago para vocês, uma soja que está bem bonita, por sinal. Vocês conseguem ver aí as flores, mas ele está aí no estágio de R2, ainda não vemos formação de vagem nessa planta específica. Tem algumas regiões, principalmente no leste de Nebraska, a gente vai ver aí R13, talvez até R4 das sojas que foram plantadas mais cedo. Quando a gente fala da soja em formação de vagem, né, Nebraska 31%, como eu falei, provavelmente mais no leste do estado, as Dakotas aí um pouco acima dos 11%, 13%, né, iniciando esse processo. Já a condição da soja na lavoura, né, pessoal, nós temos Nebraska com 13% excelente, 47% bom. Já nas Dakotas, situação melhor, né, se repete aqui o cenário que tem em milho, se repete na soja. Dakota do Sul tem menos soja em condição excelente, apenas 8%, mas tem 56% bom. Talvez a Dakota do Sul e Nebraska parecido, assim, né, para a condição de soja, se a gente somar as condições excelentes e boas dos 2 estados. Mas a Dakota do Norte, nós temos 10% bom e 10% excelente e 52% bom. A gente reportou na semana passada, né, muitos desses valores eles têm se deteriorando, né, ao longo da semana. Vamos ver o que essa semana, com temperaturas mais amenas e mais chuvas, vai trazer para o relatório da semana que vem. Já para a semana que vem, pessoal, já dando então aí como que deve ser a semana na região centro-norte, nós vamos ter a volta do calor já a partir de sábado. As temperaturas devem voltar para as casas dos 36, 37, 38 graus de máximas. E as chuvas vão dar uma estancada, então essa chuva dessa semana é bom que as plantas aproveitem, né, os produtores aí celebrem, né, essa chuva, porque na semana que vem aqui na região do Centro-Norte devemos voltar àquela situação mais seca. Fico por aqui, Fernanda, agora é contigo aí sobre a região dos Grandes Lagos. Olá, Alexandre! Bom, vamos voltar aqui para finalizar o vídeo dessa semana e falar o que está acontecendo lá na região dos Grandes Lagos. Primeiro, falando do milho, estádio de embonecamento está variando aí de 49% a 52%, já milho em estádio de grão pastoso de 1% a 8%. E vamos olhar aqui esse principal mapa aqui para condição das lavouras de milho. Então, Wisconsin está com as melhores colocações, quase 80% em condições boas ou excelentes. Já Minnesota e Michigan têm quase 1/3 em condições razoáveis. Já para a soja, temos aqui florescimento de 65% a 70%, com Michigan liderando entre os 3 estados e com 8 pontos percentuais acima da média histórica. Já para a formação de vagem, temos valores de 18% a 32%, novamente com Michigan à frente dos 3 estados. E agora as condições das lavouras de soja, temos Minnesota e Michigan variando aí de 78% a 84% das lavouras em condições boas ou razoáveis. E assim como o milho, Wisconsin está se destacando aí. Aqui para a soja, quase 80% em condições boas ou excelentes. E por hoje é só, pessoal. Ficamos aqui com mais um vídeo semanal com todas as atualizações. Pedimos para você não esquecer de deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificações quando os vídeos forem colocados no nosso canal. Também, se você tem alguma dúvida ou perguntas, não se esqueça de deixar o seu comentário também aqui no nosso vídeo. Ficamos por aqui, então stay tuned!